Nhé, 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 Olá, maltinha. A culpa é do Cavani, começa com a culpa é do Vassalo. A culpa é do Vassalo porque o Vassalo não tinha o fio. E então, o Bluetooth, o telefone do Vassalo e o Spaces não são amigos. E então eu estava ali a dizer, porquê é que vocês não estão a falar? E quem não estava a ouvir era eu. Portanto, quero desde já dizer que este Spaces começa muito atabalhoado e que o que vocês vão ouvir é o Miguel a discorrer sobre o jogo muitíssimo bem. Miguel Lourenço Pereira, o nosso espanhol, o nosso Cavani honorário, a discorrer sobre o jogo e bom podcast, malta. A culpa é minha. A culpa é do Vassalo. Ora, muito boa noite, maltinha. Cá estamos, na verdade, pois com certeza. É o que é. Vamos ter que ganhar em casa e pronto. E arrumar esta eliminatória depois. Esta fase de grupos, digo, depois. Peraí, estou à espera aqui do meu co-host para hoje, porque os outros dois Cavani estão indisponíveis. Portanto, hoje o nosso espanhol honorário vai juntar-se a mim quando puder. Entretanto, vou dizer eu da minha justiça. Acho que fizemos uma excelente primeira parte e depois a segunda parte. Na segunda parte fizemos bolha e trocámos-nos todos. E pronto, depois chegamos ao nosso princípio de Peter, não é? A qualidade demonstrou-se e a qualidade do outro lado também. O que é que achas, espanhol? Conta-me lá da tua justiça. Força nisso. Que já te calaste? É só Boa isso que tens a noite. dizer. Boa noite. Olha, quem é que inventou essa cena do que o futebol são 90 minutos? Com 45 minutos era tempo de sobra. Não sei para que é que são os outros 45 minutos essa regra. Se estão a rever regras no comitê da FIFA, deviam começar a ver isso, porque para nós, jogos 90 minutos na Europa é muita coisa, mas 45 até somos bastante Então, bons. estás a ouvir? Eu estou a ouvir, Miguel? tu não me estás a ouvir? Tu não me estás a ouvir? Tu não me estás a ouvir? Oi? Não me estás a ouvir? Espera, o Miguel não tem microfone ainda. Não me estás a Não ouvir? está a conseguir falar. Vou continuar. Miguel? E agora, ouves-me? Não está. Ouves? Miguel não está. Está, mas não está. Não estás a ouvir? Portanto, o Barcelona ficou surpreendido. Nós entramos bem, até fomos para cima deles com toda a força. Eu gostei bastante da forma como entramos. Foi surpreendente pela positiva. Fomos às bolas todas. Puxamos os gajos às cordinhas, dentro do possível. E isso foi muito interessante de ver. Acho que era plenamente merecido o gol que nós marcamos, um belíssimo gol do PP, que depois na segunda parte fez por descompensar tudo aquilo que a gente que ele tinha mostrado no início. E então, nessa primeira parte, o plantel do Barcelona não pareceu assim tudo o que era agora, que se viu na segunda parte. Por isso, eu gostei bastante. E vocês, malta, cheguem-se à frente. Falem da vossa justiça, vocês. Alguém quer falar? Carpir das suas mágoas? A antena é vossa. Vassal, consta-me que me estão a ouvir, tu é que não.
Estás a ouvir? Fala a tua questão. Mas já estás a ouvir? Mesmo que eu não esteja a ouvir. Só um Foi, segundo. tu é que não estás a ouvir. Opa, para aqueles que estão a ouvir, que não é tu, és um pouco o Zaidu da transmissão, ou seja, estás um bocado fora do resto do pessoal. O futebol são 22 jogadores, 21, e depois está o Zaidu. E eu acho que isso resume bastante bem do que nós somos na Europa. O problema individual que temos nos laterais foi mais uma vez evidenciado num jogo em que o resto da equipa respondeu muitíssimo bem. Um jogo que o treinador preparou muito bem e leu muito mal. E no final de contas, do outro lado estava provavelmente o melhor lateral do mundo, que fez o que quis, literalmente, o João Mário. E é algo irónico que o João Mário tenha ido agora à seleção na posição do Cancelo, quando há um abismo gigantesco entre um e outro. O João Mário é um jogador de formação, é um jogador esforçado, é um jogador que eu gosto de ter no plantel, Caraca, já mas ouvi. ainda bem, né? Jamais podia ser a primeira opção para um jogo dessa exigência. E obviamente o Jorge Sanches também não é esse o nível, e ficou evidente numa entrada a carrinho que ele fez logo, mal entrou, completamente digna da Liga Mexicana, mas que não tem nada a ver com o futebol da máxima Champions League. E quando vais para um jogo contra uma equipa com os jogadores da qualidade individual do Cancelo e o que tens a apresentar à frente dele, e isso houve um mau trabalho tático nos apoios, e o João Mário é verdade que esteve sempre muito sozinho na zona do Cancelo e do Fernando, mas mesmo assim individualmente foi superadíssimo. E do outro lado o Rafinha também fez o que quis o Zaidu. A diferença é que o João Mário esforça-se e o Zaidu nem sequer. Eu acho que há um problema na maneira como nós vemos a equipa do Porto desde há vários anos para cá, ou seja, desde o mandato Sérgio Conceição. Há uma exigência máxima de compromisso, de atitude, de garra, o suplemento de raça que nós falamos muitas vezes, que noutras zonas do campo, exigidos, e os jogadores que não estão à altura disso são riscados imediatamente. E depois está o Zaidu, que é um jogador que joga a passo, um jogador que recebe uma bola e não a consegue controlar, mas perde a bola, mas depois não vai atrás dela. É um jogador que sai fora das 4 linhas para receber uma bola, que não consegue fazer um controle. E parece que de repente para todos os jogadores há um grau de exigência e para o Zaidu há outra. E se o Zaidu tivesse chegado este ano, podemos assumir que tinha sido um erro de casting ou que estava nesse tal processo de laboratório tão famoso, mas o Zaidu já está cá há tempo suficiente, e o Wendel também já está cá há 2 temporadas. E se no lado direito o Sérgio Conceição anda à procura de um Ricardo Pereira há muito tempo, no lado esquerdo este que o Alex Telles foi embora, Alex Telles que também não era propriamente um excelente lateral a defender, mas que pelo menos dava muito na bola parada. Eu não entendo a falta de exigência que o Conceição tem com tanta gente não tenha para ter um lateral esquerdo em condições. E hoje nós com 2 laterais um nível superior ao que temos, nunca seria nível top mundial, já sabemos, mas com o nível superior ao que temos, podemos perfeitamente ter ganho este jogo. E obviamente que se o nosso jogador mais inteligente na construção e na manobra é depois também o jogador mais perdulário à frente da baliza, apesar de hoje ter marcado um golo de quase ressalto, nesses pequenos detalhes é onde se faz a diferença. E nós fizemos um excelente jogo na primeira parte, de tu para tu ao Barcelona, não fomos inferiores a eles em nenhum momento. E na segunda parte o Barcelona foi o Barcelona e nós fomos encolhendo, fomos mingando, e em nenhum momento o treinador fez algo para reverter o inevitável rumo dos acontecimentos. E acho que cada vez que começaram tarde e foram sempre num sentido de deixar a equipa mais frágil ainda. O Jorge Sanches não traz nada que o João Mário nos estivesse a dar, e depois a entrada do Chico e a entrada do Tony e depois a entrada do Dani Namazo não trouxeram à equipa nada que desse a sensação de que havia ali vontade realmente de voltar a empatar o jogo, inclusive a disputar o jogo, que era algo que nós na primeira parte tínhamos feito a todos os níveis e muitíssimo bem. E mais uma vez o talento fica em segundo plano, e quando a equipa do Sérgio Conceição está bem trabalhada de início, nota-se aquilo que vivemos na primeira parte, mas quando o Sérgio Conceição é obrigado a reagir a circunstâncias diferentes àquelas que preparou, quase nunca sabe. O Sérgio Conceição, para mim, nos últimos anos tem evidenciado uma coisa muito simples, que é, faz-me lembrar os desportos americanos, faz-me lembrar o futebol americano, onde há um treinador só para a defesa e um treinador só para o ataque, e depois há uma pessoa que coordena tudo isso. O Sérgio Conceição é aquele treinador perfeito
para preparar jogos de máxima exigência, seja de Liga dos Campeões, seja jogos com o Benfica, com o Sporting. Depois adaptar-se durante o jogo é difícil, não? Mas precisamos do segundo, precisamos do outro treinador que vai fazer esse trabalho de adaptação, e depois o terceiro treinador, que é aquele que faz exatamente o que ele faz para os jogos grandes, com os jogos com equipas mais pequenas que nós. Porque o cuidado, o afinco que ele coloca no jogo de transição, porque lá está, não tem de ter iniciativa e funciona mais na reação, que é uma coisa que encaixa melhor no seu perfil como técnico. Depois, em 80% de jogos que disputamos durante o ano, esse plano não vale para nada, porque não há espaço para o Galeno correr, porque o roubo de bola não acontece e não gera um contra-ataque quando há tanto espaço para explorar, que é aquilo que nós fazemos muitíssimo bem na Europa. E nós precisamos de um treinador que sirva para 80% dos jogos e não só para 20%. E depois desses 20% precisamos de um treinador que sirva para o jogo todo e não sirva só para começar o jogo. Olha, mas diz-me uma coisa. Diz. Tu achas que o João Mário jogou assim tão mal? Acho. É que do lado dele estava o Félix e o Cancelo, cadê? E eu não vi o Galeno em jogo para nada de especial, sinceramente. Muito menos para apoios defensivos. O Galeno estava do lado, Vassal. Pois, está bem. Quem é que estava deste lado? Era o PP? PP. Claro. Pois. Epá, o PP estava em todo lado, né? Pois. Não, mas o modelo métrico do Sérgio é isso, ou seja, tu lembras-te do Otávio. O Otávio também não era um jogador abnegado fisicamente e taticamente muito mais inteligente do que alguma vez o PP será, seguramente. Mas o Otávio, às vezes, também não vinha fazer uma marcação em cima do defesa lateral contrário. E a diferença é, se o defesa lateral é um jogador do nível médio, digamos assim, tudo bem. Se o defesa lateral que tens em frente é o melhor do mundo, ou provavelmente um dos melhores do mundo, como é o Cancelo, ainda para mais joga com a facilidade de ir de fora para dentro, com a capacidade que tem de passe e que tem de remate, tinha de ter havido uma cautela superior. E por isso é que eu digo que o Sérgio seguramente não estava à espera do esquema tático do Barcelona, que foi um esquema tático completamente anormal, porque jogou com 3 centrais, essencialmente, e jogou quase em 3-5-2, digamos assim. Não era o plano inicial dele, e a liberdade que o Xavi deu ao Cancelo pela esquerda nunca soube reagir a isso. O João Mário é verdade que esteve vendido, muitas vezes não havia nem o acompanhamento necessário por parte do Pepe, ou do Fábio Cardoso, ou do Alan Varela, ou do PP, mas individualmente o João Mário não ganhou uma bola, não soube fazer um acompanhamento. Não é o nível de desleixo do Zaidu, é um nível simplesmente do máximo que ele pode dar, e ele não dá mais do que isto, e isto às vezes chega contra o Barcelona e contra equipas como o Barcelona, obviamente que não chega. O podcast Futebol do Bolso quer falar. Vamos então pôr o nosso amigo a falar. Olá, podcast Futebol do Bolso. Bem-vindo. Dá aí a tua opinião, faz favor, sobre o jogo. Diz-nos de tua justiça. Enquanto ele se prepara para falar, positivos deste jogo. Eu acho honestamente que a questão também está num jogo de Champions. Nós não podemos falar a falhar oportunidades, claro. Olá, boa noite. Então, boa noite, meus caros. Ora bem, então, antes de mais, boa noite a todos viva. Que estão aqui presentes. Boa noite. Eu estava aqui a ouvir o Miguel e estava aqui a fazer uma pergunta a mim próprio. Será que o Sérgio Conceição tinha razão em falar que o João Mário veio a dormir da seleção? Tu achas que ele podia fazer muito mais? Não acho. Mas também esteve muito abaixo do que poderia dar. Claro que apanhou um Cancelo endiabrado e um Félix também encontrou o seu jogo hoje. Mas acho que podia estar mais adentro. O gol do Félix é 70% de Cancelo, não é? Certo? Mas acho que ficou um pouco aquém, pá. Gonçalo, acho que ficou um pouco aquém. Mas a culpa também não foi só do João Mário, não é? Mas é aquela declaração do Sérgio Conceição no fim de semana, fiquei com isto na cabeça depois do jogo de hoje. Será que o homem veio a dormir da seleção?
Epá, pois, devem ser sistemas de treino diferentes, como é evidente. Um selecionador também não tem a obrigação de pôr a malta a treinar como o Sérgio, não é? Ah, Sim, sim. ele é capaz de mais e hoje não. É o que eu estava a perguntar ao Miguel, e estejam à vontade para dizer os dois. E positivos do jogo. Quem é que vocês acham que teve bem? O que é que vocês acham que teve bem? Porque mal já ouvimos falar várias. Pois. O que é que Olha, a vocês. espaços. Miguel, é rápido para eu também te dar a palavra. A espaço, eu acho que o PP esteve até bem no início do jogo, principalmente depois do gol. Eu gostei muito do Eustáquio, foi um dos melhorzinhos, e o Varela. O resto ficou muito apático daquilo que podia dar ao jogo. E das substituições também não achaste que ninguém tem Opa, eu entrado gostei. bem? O Loader, que dá sempre aquela entrega, aquela combatividade ao jogo, mas pouco mais do que isso. O Jorge, pá, nem vou tecer muitos comentários, porque eu acho que ele também não está a ter minutos suficientes, e este jogo também deixou ainda deixa muitas dúvidas. Mas dos que entrou, tirando o Loader, que é mais daquilo que nos dá sempre, que é entrega e Jogou 6 trabalho, minutos. não foi muito mais do que isso, na minha opinião. E tu, Miguel, o que é que achas? Obrigado, caro Bem, em primeiro futebol lugar, de um grande bolso. abraço Abraço, do Miguel. Futebol de Bolso. Foi um excelente podcast que recomendo vivamente e que também é um dos participantes do Bring Me That Horizon e vale sempre a pena ouvi-lo falar de É verdade, o futebol. Miguel tem um livro em lançamento, minha gente. Vamos fazer aqui publicidade gratuita. Não vamos nada, Vassalo, hoje estamos de ressaca. Em relação às coisas positivas, opa, tirando o facto de continuamos a ter o melhor guarda-redes do mundo, apesar daquela paragem cerebral que lhe deu, o que, como dizia o Silva num tweet, é perfeitamente normal quando tens o João Mário e o Zaidu nos teus flancos, que de vez em quando te paro, serve um bocadinho. Mas o Ele Diogo salvou para continua aí a fazer quatro golos, não? 3, 4 golos. continua a fazer defesas impossíveis. Aquele passe fabuloso do Gundogan com o Zaidu literalmente a dormir e o Rafinha a marcar, ia ser um gol de bandeira, e a reação que o Diogo tem É de é jogador é de perfeitamente guarda-redes define, dando bola. Sim, sim. define completamente o que ele é, e é a nossa sorte ter um guarda-redes desse perfil, porque por muito competentes que sejam o Cláudio, que seja o Samuel ou que seja o Meixedo, o Diogo é estratosférico. Agora, coisas positivas do jogo, opá, sinceramente, quando o Porto perde um jogo, é muito raro haver coisas positivas. Quando o Porto perde um jogo na Europa que podia ter ganho, também. E quando o Porto perde um jogo na Europa contra uma equipa tão grande como o Barcelona, também. Pá, a entrada no jogo é uma coisa positiva, mas não é uma coisa nova, porque nós que já estamos aqui há muitos anos a ver o Porto, sabemos que com o Sérgio Conceição isto acontece muitíssimas vezes. Aconteceu muitas vezes com o Atlético de Madrid, aconteceu com o Inter, com o Manchester City, com o Chelsea, com o Milan. Ou seja, muitas vezes vemos este filme. O Porto entra muito bem, porque se nota que o treinador faz o trabalho de casa, sabe o que tem de fazer, motiva os jogadores, explica-lhes o que tem de fazer, até aí tudo perfeito, mas a nossa incapacidade individual de fazer a diferença acaba sempre por jogar contra nós, porque normalmente chegamos ao intervalo raramente em vantagem, mesmo quando geramos ocasiões, depois não temos a qualidade individual para as concretizar, e isso é um problema crónico e hoje voltou-se a ver. Houve 3 ou 4 momentos em que, com aquele killer instinct que as grandes equipas precisam, nós podíamos ter matado o Barcelona completamente e não conseguimos fazer. E depois há a parte número 2, que é o rival também joga, o rival também é muito bom, o rival também tem argumentos, e quando o rival percebe aquilo que tu estás a fazer e começa a contrariar aquilo que estás a fazer, porque tu também não tens motor para 90 minutos daquilo que fazes, e isso é uma coisa que o Sérgio Conceição ainda não entendeu. O seu plano de jogo é um plano de jogo de 40 a 60 minutos, portanto, ou a equipa resolve isso até a hora de jogo, ou depois é um vê-se-te-avias, e é algo que não mudou em muitos anos, porque ainda para mais os jogadores estão habituados a um estilo de jogo da Liga Portuguesa, que é um ritmo que não tem nada a ver com o ritmo europeu, e portanto fisicamente e mentalmente eles não conseguem, e não são jogadores de top mundial, porque senão não estavam cá. Isso é uma coisa que todos temos de assumir. Diga-se que tentou, não é? Quem? O Sérgio tentou, o PP marcou o primeiro golo.
A questão é que nós Não, não há reação. sofremos 2 minutos depois, não é? Nem sequer tivemos tempo. Sim, e é um golaço do Cancelo, uma jogada em que o João Mário está completamente batido e a equipa fez uma excelente primeira parte. Mas depois, na segunda parte, nunca há um plano B, nunca há uma capacidade de ajustar o jogo àquilo que está a acontecer. Sim. O Sérgio continua a ver o mesmo jogo da primeira parte e depois continua a ter uma enorme desconfiança do talento. Hoje, o momento em que ele coloca o Chico, que é um jogador que já demonstrou nas últimas jornadas que quando está mentalmente tranquilo pode dar muitas coisas, mas quando entra nestes jogos com a pressão de resolver, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quase sempre faz as coisas erradas. Aos 80 E hoje foi mais minutos, quer dizer. é um reflexo, é colocar o talento o mais tarde possível. O Ivan Reima não entra, o Nico entra no momento em que, para render o Eustáquio, entende-se pela questão física, mas taticamente, se tu vais fazer um jogo de pontapé para a frente, não é o Nico que tu queres meter em campo, claramente. Portanto, acabas por tomar decisões contraditórias. Por um lado, eu meto. Não, é uma posição em que tu, se vais fazer pontapé para a frente, então escolhe os jogadores que Desceu o Varela para central, não é? Por causa do Fábio. Havia três defesas, digamos assim. Eu acho que ele nem sequer chega a descer o Varela completamente. Mas o que ali pedi à equipa é: se queres fazer lançamentos para a área para explorar o jogo de cabeça do Tony, que foi aquilo que se tentou fazer muitíssimo nos últimos 10 minutos, de uma maneira completamente disparatada, até porque os centrais do Barcelona outra coisa não, mas têm uma capacidade física desbordante, tanto o Koundé como o Araújo e o Íñigo Martínez também têm um excelente jogo aéreo. Portanto, ir jogar ao chuveirinho contra estes 3 defesas não me parece lá muito inteligente, mas se o vais fazer, então coloca em campo um jogador que saiba colocar a bola realmente bem, como é o Ivan Reima. Não coloques em campo o Nico ou o Dani Namaz, que são jogadores com perfis completamente diferentes e que não vão fazer com que a bola chegue lá com qualidade. E é esse momento em que a qualidade nunca é a opção número 1 do Sérgio. E no final ele vai pela acumulação em vez da qualidade. Ele gosta muito mais de volume do que de qualidade. E acha que cria mais perigo colocando mais gente, bombeando mais bolas, do que bombeando-as bem. E isso foi evidente nos últimos minutos. O Barcelona, no momento em que sai o Cancelo, desaparece do jogo. Sim. Nota-se claramente que perdeu ali, na dupla Cancelo-Félix, o vetor ofensivo que estava realmente a desequilibrar o jogo a favor deles. E nós, em vez de explorarmos isso a nosso favor, caímos exatamente na tentação de jogar aquilo que eles precisavam que nós fizéssemos, que era o chuveirinho, e não correu bem. E é essa incapacidade de leitura. Portanto, uma coisa positiva é fomos tão bons ou melhores que o Barcelona durante 45 minutos. E isso vale de quê? De boi. Pois. Não chegou para ganhar, não é? Malta, alguém quer dizer mais alguma coisa? Chegue-se à frente, estamos aqui para ouvir. A antena está aberta sobre este jogo. A última jornada vamos jogar com o Shakhtar, não é? E portanto, pronto, temos que ganhar isto, senão vamos para a Liga Europa. Não, basta empatar. Basta empatar? Mas eles ganharam, não? Basta. Não? Sim, estamos empatados em pontos, ganhámos um jogo, o primeiro confronto direto é o primeiro critério de desempate, portanto a nós basta-nos o empate. Pronto, então se nos basta o empate, espero que não vamos jogar com o Shakhtar para empatar em casa. Pronto. Também espero que não. Se não dá outra coisa, não dá fácil. Espero que não. Continua a ser possível, não é? O apuramento e temos tudo na mão para isso. Tens expectativas para a última jornada da Champions? Ganhar, ou seja, eu lembro na altura do sorteio, nós falámos muito sobre isso, eu disse que era um grupo para passar fácil e um grupo que podíamos ganhar. Hoje ficou a prova, como já tinha ficado no jogo no Dragão contra o Barcelona, que podíamos perfeitamente ter ganho este grupo, se tivéssemos sido competentes nas duas áreas, coisa que continuamos sem ser, mas o grupo continua claramente a ser um grupo para passar. O Shakhtar merece um respeito gigantesco, estamos a falar de um grupo de jogadores de um país que está em guerra, que vão jogar todos os jogos fora, seja os jogos em casa, seja os jogos fora, com escolta militar, viagens constantemente, com a cabeça meia perdida, e que mesmo assim não só ganharam ao Barcelona, coisa que nós não conseguimos fazer, como cumpriram nos 2 jogos com a Antuérpia. Portanto, é preciso respeitar uma equipa assim, e se formos para esse último jogo com a arrogância de achar que só porque somos melhores vamos passar, vamos ter problemas, porque eles já demonstraram que outra coisa não, mas caráter não lhes falta. Agora, vimos no jogo inaugural da fase de grupos
que há um abismo de qualidade individual entre nós e eles, e que, portanto, a única coisa que temos de fazer é que a atitude que tivemos hoje nos primeiros 45 minutos seja a atitude dos 90 minutos no jogo do Dragão. E se for assim, eu tenho a certeza absoluta que passamos o grupo sem nenhum tipo de problema, que o jogo é para ganhar, nem sequer é para estar a fazer contas com empates, é literalmente para ganhar e cumprir o objetivo mínimo que nós tínhamos de ter no início desta fase da Champions League, que é estar nos oitavos de final. E a partir daí já sabemos que é outro mundo, outra realidade. Sim. Competitivamente é o que nos temos calhar, sorteio, não é? Mas é o que calhar. se chegarmos lá, vamos primeiro andando. Temos de estar. Não há desculpas, sinceramente. Não, este é um grupo que não há desculpas possíveis para não chegarmos lá. É verdade que nos últimos anos tivemos grupos muito complicados, Acho que se verdadeiros grupos da morte. jogarmos com o Shakhtar como jogamos nesta primeira parte, quer dizer, tirando a parte da eficácia sempre, não é? Que essa parece que é um bocado depende do dia. Podemos passar isto sem problemas. É jogar como jogámos contra eles em Hamburgo, basicamente. Também. Não precisamos nem sequer estar a usar a bitola do jogo com o Barcelona. É jogar como jogámos contra eles em Hamburgo e isso devia ser mais do que suficiente, mas respeitando mesmo muito uma equipa que está a demonstrar. Não deixo de achar que eu gostava, mesmo assim, gostava muito de ver estes jogos aqui no campeonato nacional, porque parece que a equipa supera-se sempre um bocadinho mais, ou pelo menos organiza-se ou motiva-se. Eu não sei bem o que é, mas É uma questão de espaço, Vassal. Na Champions tens mais espaço. Portanto, a equipa do Sérgio Conceição é uma equipa que precisa de espaço. É uma equipa que precisa de espaço para correr de trás para a frente, que não tem capacidade, nem nunca teve, de ter um jogo posicional em estático. Não é uma equipa que saiba controlar os jogos na posse de bola e, portanto, precisa que os rivais deem espaço. E estes rivais dão espaço, mais uns que outros, mas há sempre mais zonas para o Galeno correr à profundidade, para o Evanilson correr à profundidade, para o PP transportar a bola em profundidade, e isso permite explanar tudo aquilo em que o Sérgio Conceição é muito bom, que é um treinador de contra-ataque. Agora, tu no Campeonato Nacional, em 70, 80% de jogos, tens de ter o controle do jogo desde o princípio até ao fim, tens de ter muita posse de bola, tens de tu encontrar esses espaços que os rivais não te vão dar porque vão defender uns metros mais atrás e vão defender com mais homens e há mais pausas porque as arbitragens também são diferentes. Sim. E fazem com que os jogos tenham um ritmo diferente e, portanto, tu aí tinhas de ter a inteligência de pensar os jogos do campeonato de maneira Já diferente. agora, só para sorrir um bocadinho, quantos de nós não pensamos, até os próprios jogadores, viu-se uma ou duas vezes, que iam para a rua em determinadas entradas e não aconteceu, que é um facto engraçado. Pessoal, alguém quer dizer mais alguma coisa? Agora temos Famalicão, certo? No sábado, é isso? Parece-me que sim. Sim, não tens Bahias e Barões? Pá, o primeiro Bahia que eu tenho para dar é o Diogo. Eu sei que ele tropeçou ali uma ou duas vezes nos passes, mas porra, salvou-nos de uma goleada. Eu gostei da intensidade da entrada, gostei da primeira parte no seu todo, pá, mas não posso destacar assim ninguém. E tu? Eu acho que é isso. O Diogo é Bahia inequivocamente. Bahia para o treinador como preparou o jogo. Bahia para a equipa como um todo na primeira parte. Porque acho que mesmo até aí o João Mário, apesar de já se notar o impacto que o Cancelo estava a ter no jogo, comprometeu menos. Barones, Zaidu, acho que é provavelmente, não sei se é o pior jogador da história do Futebol Epá, Clube Porto. eu não consigo perceber. Eu espero que isto não tenha sido uma recuperação à pressa porque precisávamos de um lateral, não é? Porque Não sei, do foi igual ele próprio. Aquele tempo de reação, a perda, o alinhamento de taticamente do jogo, isso não tem nada a ver com estar em forma e não estar em forma. Aliás, nós já tínhamos visto em Guimarães, que estávamos a é falar. mesmo muito mau. Epá, ele é mesmo muito mau. Eu não sei como é que ele é jogador de futebol, sinceramente. E ele, obviamente, é dos piores jogadores da história do Futebol Clube do Porto. Não sei se será o pior, mas está claramente na lista dos piores. Agora, a mim continua-me a chocar muitíssimo. É um treinador com o grau de exigência que o Sérgio Conceição tem, com toda a gente, e muito bem, em muitas ocasiões. Parece que com o Zaidu esse grau de exigência não existe. Nós no Cavani já E falamos muitas vezes sobre. não faz Eu sentido. insisti bastante nesse sentido sobre a questão de não contratarmos laterais
N tempo e depois parece que contratamos sempre só para um lado do lateral, porque do outro, quer dizer, o Wendel e o Zaidu não são para mim opções e nota-se nestas alturas. Mas hoje o Xavi deu uma prova viva de que se tu tens um problema também podes encontrar uma solução. E da mesma maneira que o Sérgio em vários jogos já colocou o Jorge Sánchez a lateral direito e o João Mário a lateral esquerdo, Sim. facilitando a abordagem interior que o João Mário pode E ter o João da Mário maneira tem que... jogado de lateral esquerdo, certo? Foram os últimos 2 jogos. Se realmente há uma meritocracia, se realmente o Sérgio Conceição é capaz de ver como nós somos capazes de ver que o Zaidu não tem condições para ser um futebolista de elite, eu não sei porque é que o Sanchez não é titular à direita e o João Mário é titular à esquerda. Quando o Wendel não está disponível, sinceramente não sei. Porque, volto a dizer, com outros jogadores noutras posições, há um grau de exigência que os erros, o alheamento, o desconectar do jogo que o Zaidu provoca e as consequências que isso tem na equipa são punidos e esses jogadores não voltam a calçar. Ou passam muito tempo sem voltar a calçar. E nós sabemos que nos últimos 6 anos houve N episódios de futebolistas desse estilo. E portanto, pois para mim, o Zaidu parece imune a isso. para terminar, vou dar um Baroni muito grande. A falta de aproveitamento nas situações de golo, não é? Porque na Champions a gente tem que saber matar as situações quando elas acontecem. E se estás em frente na cara do golo e não consegues inventar uma solução para sei lá, chegar um bocadinho ao lado e marcar um golo quando estás só tu e o guarda-redes na tua frente, quer dizer... eu não sei porque há assim uma coisa, um bloqueio mental dos jogadores do Porto no último terço que há que debelar. Há que debelar, sinceramente, porque não dá. Isto já nos custou muitos pontos e jogos. E este parece-me um desses também, porque um empate era diferente e a vitória então nem se fala. Bem, maltinha, obrigado por terem vindo. Vou então contar até 3 tipo de leilão. Se alguém quiser, eu agora acho que estou a ouvir as pessoas. Portanto, vai uma, vai 2. Alguém quer falar? Opa. Estou... Ok. O podcast Futebol de Bolso. Então, meu caro, diz-me. É só frisar aquilo que vocês falaram, portanto, como o Miguel, acho que o Baroni desta noite foi mesmo o Sérgio Conceição. Pé exímio a preparar jogos, a lê-los e a mexer na equipa é terrível. Não se compreende. Acho que ele quer dar cabo dos nervos ao pessoal ou não mexer na equipa quando notoriamente está mal. E o Bahia vai para o Diogo, que realmente me salvou e foi o elemento mais... Eu continuo a achar que se houver vendas em dezembro, o Diogo está na pole position na calha, né? Para ir à vida. Porque tal como era o Luís Dias. Concordo. É a única coisa que nós temos para vender assim de caretas, não é? Porque é um guarda-redes de classe mundial. Obrigado mais uma vez, Futebol de Bolso, pela tua simpatia. Miguel, obrigado por seres sempre sábio e perceberes de pacotes desta porcaria e por me teres acompanhado. Obrigado por me ouvir agora. E maltinha, muito obrigado por terem vindo. Vou então fechar isto. Boa noite, malta. Tchau. Boa noite.